Eu estou casada faz 1 ano e eu ainda sou virgem porque meu marido não deixa eu perder minha virgindade. Eu nasci e cresci em berço cristão e eu sempre respeitei os mandamentos bíblicos. Eu sempre falava que eu só ia me casar com alguém que tivesse o mesmo foco bíblico que eu. Até que no final de 2023 entrou um rapaz novo na igreja e desde o primeiro dia que ele entrou na igreja ele ficou me olhando, tipo assim, ele não parava de me olhar. Eu sempre fui muito tímido, então assim, eu achei ele muito bonito, só que eu ficava na minha, porque eu não sabia nem como, porque eu nunca tinha me relacionado com ninguém, nunca tinha namorado antes. Beleza. Ele ficou por vários e vários dias que ele ia na igreja me olhando, mas assim, até o momento só me olhando. Até que um dia ele criou coragem e pediu meu número pra uma amiga minha. E nisso ela perguntou pra mim se podia passar e eu falei que podia. Ela passou meu contato pra ele e desde então nós começamos a conversar. E gente, quando eu comecei a conversar com ele, eu fiquei tão encantada, tão assim, bobinha mesmo por ele, porque eu vi que ele tinha o mesmo foco bíblico que eu e era tão difícil você encontrar uma pessoa que tem os princípios bíblicos mesmo assim que a gente, sabe? Mesmo ele sendo mais velho do que eu fiquei assim super encantada. E desde então a gente combinou que a gente ia começar a orar. E nós passamos alguns meses orando. E até que depois de alguns meses que a gente estava orando, ele me pediu em namoro e eu aceitei. E quando ele foi pedir a minha mãe em namoro pros meus pais, eu fiquei assim com medo. Eu confesso que eu fiquei assim com bastante receio, porque eu achei que os meus pais não iam aceitar o meu namoro com ele, por ele ser bem mais velho do que eu. Eu achei que os meus pais não iam aceitar o nosso relacionamento. Só que muito pelo contrário, foi totalmente assim o contrário do que eu pensei. Meus pais ficaram assim super felizes por ser ele, porque já conheciam, sabiam que ele era da igreja, que ele era um homem do bem, ele pregava na igreja também. Então assim, meus pais super apoiaram e ficaram felizes. Beleza, marcamos nosso casamento e com 6 meses de namoro a gente se casou. Beleza, nós nos casamos e fomos pra nossa lua de mel. Eu tava assim morrendo de vergonha, porque, né, primeira vez, tava ansiosa, não sabia como que ia ser. E assim que a gente chegou na nossa lua de mel, eu fui tirar, né, o meu vestido. Enquanto eu tirava o meu vestido, morrendo de vergonha, ele veio, começou a me abraçar, começou a me beijar, me fazer carinho, falava que eu era linda e tudo mais. Beleza, quando eu tirei meu vestido, que eu fui pra beijar ele, que fui pra esquentar o clima, né, pra gente poder ir pros finalmente, ele me deu um beijo. Só que ele me surpreendeu com uma coisa. Ele falou pra mim assim que ele não ia tirar minha virgindade, porque o que ele mais achava lindo em mim era a minha pureza. E que foi por isso que ele se casou comigo. Ele falou assim, eu não quero que você perca a sua maior beleza. A maior beleza que você tem na sua vida é a sua virgindade. Eu confesso que na hora eu fiquei assim, sem jeito, eu fiquei meio sem graça, não sabia muito como reagir. Mas eu confesso pra vocês que eu amei. Eu amei esse cuidado dele comigo. E atualmente faz 1 ano que nós estamos casados, a gente ainda não teve relação. A gente tá orando e ele fala que a gente só vai fazer mesmo a hora que Deus falar que chegou a hora pra gente fazer. Ele falou, por enquanto você vai continuar com essa pureza e com essa beleza que somente você tem. Ele falou, nenhuma mulher mais no mundo tem o que você tem, meu amor. Claro que ele também tá se guardando pra mim e na hora certa vai acontecer. A gente fez um acordo, eu estou cumprindo o acordo, ele também tá cumprindo o acordo e na hora certa a gente sabe que vai ser perfeito e vai ser maravilhoso. A gente combinou que a gente não ia contar isso pra ninguém. Ninguém mesmo sabe sobre isso, somente eu e ele. Eu acho que é o suficiente, até porque é um segredo de casal, ninguém precisa ficar sabendo. Ah, mas você não tem medo dele te trair ou algo assim? Não. Eu conheço meu marido, eu sei que ele é um homem de Deus, um homem correto, e a gente tá fazendo isso porque Deus mandou. Eu sei que se Deus mandou ele fazer, ele tem que fazer mesmo, e eu tenho que, como mulher, né, respeitar e ser submissa, mas tá tudo bem, na hora certa, como eu falei, vai acontecer, e até lá estamos vivendo super bem, a gente é feliz, a gente se diverte juntos, e isso é o que mais importa. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinha. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu fui pra praia com a minha amiga e a nossa amizade, ela acabou nesse dia, porque eu não acreditei no tipo de pessoa que ela tinha se transformado. E eu fiquei me perguntando quando foi que isso aconteceu e como que eu não vi isso acontecer. Pois bem, eu tinha uma melhor amiga que ela era minha melhor amiga da vida, sabe? Nós morávamos em uma cidade pequena e quando eu passei pra faculdade, eu tive que me mudar pra próximo de onde eu ia estudar, que era 1 hora da minha cidade. Então, basicamente, todo fim de semana eu estava lá. Então, querendo ou não, dá uma afastada, mas não tanto. A gente se falava o tempo todo, né? Ela continuou lá, ela passou por uma outra faculdade, ela continuou lá. Eu ia pra lá todo fim de semana, ela também. A gente sempre saía junto, a gente sempre tava junta, até que ela começou a namorar, né? Ela conheceu um cara na faculdade, mais velho do que ela, começou a namorar com ele, e aí ela passou a não ir todo fim de semana na casa dos pais, na cidade onde a gente morava, o que é super compreensível, começo de relacionamento, ela queria ficar com ele morava sozinho, toda aquela coisa, só que ela me contava tudo, e pra mim a nossa amizade tava tudo ok. E aí se passaram mais ou menos uns 6 meses que ela tava namorando com
com esse cara, eu comecei a ver ela cada vez menos e ela sempre reclamava que o namorado dela tinha uma filha, que essa filha tinha 9 anos, que ela era insuportável, que não sei o que não sei o que lá. E eu sempre falava pra ela, amiga, é uma criança. E às vezes, gente, né, vem ciúme, é uma criança, tem um relacionamento, teve ali uma ex-mulher. E eu conversava muito com ela sobre isso. Eu falava, amiga, é uma carga muito grande. Você sabe que ele já tem uma filha, você sabe que ele já teve um casamento, então assim, você tá pronta pra isso? Mas ela dizia que tava super bem. Só que aí, com o tempo foi passando, começou a ter essas picuinhas. E aí, onde a gente morava, tinha uma praia muito famosa, perto, não sei o que. E já tinha um tempo que eu não via ela, e ela me chamou e falou, amiga, eu vou pra praia fim de semana agora com o meu namorado, a filha dele, não sei o que. Tô chamando uns 3 amigos e queria que você fosse também. A gente não se vê tem dias, tem meses que não sei o que. Eu falei, tá bom. Combinamos tudo bonitinho, fui pra minha casa, no caso na casa dos meus pais, deixei as minhas coisas, me arrumei pra ir pra praia, ela passou pra poder me buscar de carro e nós fomos pra praia. Até aí, gente, tava tudo bem. Eu fui no carro com ela, com o namorado dela, super simpático, me cumprimentou, não tinha absolutamente nada contra ele. E no banco de trás estava a filha, que era uma fofa, era uma menina super doce, super carinhosa, me cumprimentou, muito educada e tal, e tava tudo bem. Quando a gente chegou na praia, tava assim, gente, fim de ano, a praia estava lotada, né, aquela coisa, todo mundo na água. A menina já chegou doida por água, como qualquer outra criança, a gente foi montando as coisas e ela já tirou e correu pra praia, pra água. E aí eu vi que em momento nenhum o pai dela chamou ela pra poder passar um protetor, por exemplo, e tava muito forte o sol. E aí eu falei, olha, ela foi pro mar e não passou protetor e tá muito quente. E a menina era bem branquinha. Não é melhor chamar ela primeiro pra passar protetor? Ah, não, daqui a pouco ela vem e eu passo protetor solar nela. Tá bom. Foi chegando os amigos, né? Realmente foram uns 3 amigos. Ele chamou mais uns 2 amigos. A gente fez aquela rodinha ali e começamos a curtir a praia e a menina na água. E eu tava extremamente incomodada porque a menina não tinha vindo beber água, a menina não tinha vindo passar um protetor e ele não tava nem aí. O marido dela, o namorado dela não estava nem aí. E a minha amiga também não estava nem aí. E isso começou a me dar uma gastura, começou a me incomodar. Gente, eu comecei a ficar agoniada com aquilo. Fui no mar pra ver a menina. A menina tava no mar, tava na beiradinha e tal. Só que criança, gente, é criança. Então, pra aquela menina piscar e entrar no mar e se afogar ou acontecer alguma coisa, se perder ali, pra alguém passar, levar ela pela mão, era assim, sabe? Então eu falei pra ela, olha, fica um pouquinho mais pra frente pra tia ficar de olho em você. Ela falou, tá bom. Falei, vamos comigo pra gente poder passar protetor solar e depois você volta. Ela, não, tá bom. Super educada. Fui lá, passei, ela voltou, passei um protetor solar nela. Por quê? Porque ela ia e voltava toda hora e o pai não passava o protetor solar nela. Isso tava me agoniando até eu ir lá falar com ela. Chamei a menina, passei o protetor solar na menina, dei um pouquinho da minha água pra ela, que eu tinha comprado água, dei um pouquinho da minha água pra ela, perguntei se ela tava com fome, ela falou que não, ela foi pro mar. Tá bom. Ficou a menina o dia inteiro na água e eu sentada na cadeira, bem na ponta assim, até um pouco mais afastado deles, pra ficar de olho na menina, sabe? E aí depois que os amigos dele foram pro mar e tal, ficou só eu e ela, eu falei pra ele, olha, você não tem nenhuma pulseirinha de identificação pra sua filha, né? Porque ela tá lá no mar, é bom você comprar aquelas pulseirinhas, colocar o número pra caso ela se perca, alguém possa ajudar, não sei o que, não sei o que lá. Ele, vou ver. Tá bom, todo mundo voltou, eu fiquei calada, todo mundo voltou do mar. Foram pedir coisa pra comer. Ai, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, vamos comprar isso, vamos comprar isso. A menina na água, a comida chegou, todo mundo começou a comer e eu falei, você não vai chamar a sua filha pra poder comer, não? E minha amiga calada. Ah, não, daqui a pouco ela vem, ela tá brincando na água. Gente, criança tava no sol quente o dia inteiro brincando na água. Você acha que a menina não estaria com fome uma hora dessa? Já era de tarde. Eu falei, gente, que absurdo. Fiquei assim, agoniada, peguei um pedacinho de umas coisas aqui, uma coisa aqui, juntei e separei pra menina. Tá bom, comemos, não sei o quê. E aí, em um determinado momento, a minha amiga falou, vamos na praia, na água comigo. Levantei, fui na água com ela. E aí, eu falei pra ela. Falei, amiga, você não acha estranho? Não, pô, ele não tá nem aí. Ele não se preocupa se a menina se perdeu, se a menina tá na água, se a menina se afogou, se a menina tá com fome, se a menina tá com sede, se a menina tá com protetor solar. Isso não te incomoda, não? Que, né, ele não tá nem aí. E aí ela virou pra mim e falou na minha cara, se ele que é o pai não está se incomodando, eu tenho que me incomodar? Aí eu peguei e falei assim, ela é sua enteada. Né, uma criança. Ela falou, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu sou madrasta dela, eu não sou mãe não. Aí eu virei pra ela e falei, mas eu não tô falando com você como madrasta dela, eu tô falando com você como mulher, como ser humano, como pessoa.
é uma criança que tá na água, que não comeu, não bebeu, está debaixo do sol quente e que vocês não estão nem aí se vai se perder ou se não vai se perder. Ai, mas é ele que tem que cuidar. Eu falei, tudo bem, você não é responsável pela criança, mas você tá com o cara e sabe que ele tem uma filha. E você tá vendo ele sendo totalmente responsável com a criança que tá no mar jogada. Olha, eu fiquei revoltada, a gente começou a discutir, falei que ela tinha mudado muito, que ela não era um ser humano decente, que ela não tinha empatia. Voltei pé da vida lá pra areia, descasquei ele também, falei que ele era irresponsável, falei que se fosse pra pegar a menina desse jeito, deixava ela com a mãe dela, porque depois acontece alguma coisa, a mãe não vai nem saber, a mãe não vai nem entender, tá em casa confiando no pai, achando que o pai tá cuidando da menina e o pai não está. Falei que se eu descobrisse quem era a mãe, que eu ia mandar mensagem contando tudo o que aconteceu. Chamei a menina, falei, olha, tá aqui ó, um pouquinho que a tia guardou pra você de comida, vou retocar seu protetor solar, bebe um pouco de água, retoquei, e nisso ele discutindo comigo, e eu cuidando da menina. Peguei, a menina voltou pro mar, ela sem entender muito bem, peguei as minhas coisas e voltei pra minha casa. Gente, eu fui a pé pra minha casa, de tão revoltada que eu estava. Não era muito longe, mas eu fui a pé. Chegando em casa, futiquei as redes sociais dele todinha, achei quem era a ex dele, mandei mensagem contando tudo o que aconteceu, tudo que ele fez, tudo que eu vi, como eles não estavam nem aí, que podia acontecer com a menina. Ela me agradeceu, disse que estava pegando o carro agora e indo buscar a menina. Depois disso, a minha amiga ficou com raiva de mim, me mandou uma mensagem falando que eu tinha feito fofoquinha pra mulher do cara, que deu uma confusão, que não sei o que, falei que não estava nem aí, e hoje em dia eu não sou mais amiga dela. Eu tenho uma perfeita definição de... Não é que ele não gostava de mim. Ele queria ser eu ou ele me queria. Porque eu tive que me mudar de onde eu morava graças a um encosto que morava lá perto de onde eu morava também. Gente, nesse relato nós somos um macho. Eu tinha um amigo que andava muito triste, sabe? E eu tava achando meio estranho que ele tinha comprado uma casa, sabe? Ele morou de aluguel muito tempo numa casa, ele comprou essa casa e ele devia estar feliz da vida. E ele tava muito triste. Passou alguns meses, ele me mandou mensagem perguntando se eu não tava procurando casa pra alugar, porque ele sabia que eu tava querendo sair de onde eu morava, que o aluguel tava muito caro, que ele não aguentava mais morar onde ele morava, que ele queria alugar a casa, que não sei o quê. Eu achei estranho, mas como ele tava me oferecendo a preço de banana, eu falei, vou juntar o útil ao agradável, vou ajudar meu amigo e pagar mais barato. Só que ele não me contou o que tinha acontecido de fato. E ele tinha terminado recentemente com a namorada dele, então eu achei que era isso. Falei, não, vou querer sim, aluguei a casa dele e aí eu comecei a morar lá. Pra quê? Eu acho que era meu amigo que tava correndo desse encosto. Pois bem, nas primeiras semanas, gente, tinha um vizinho, que homem insuportável. Nossa, ele implicava com tudo de mim. Ele implicava com o ar que eu respirava, sabe? Ai, se eu comprava uma blusa, passava uns dias, ele me via com a blusa, ele comprava uma blusa igual. Se eu comprava um tênis, passava uns dias, ele me via com tênis, ele comprava um tênis igual. E no começo eu não tinha reparado. Eu achei que era coincidência, né? Coisa da vida. Depois eu comecei a reparar que realmente era real. Eu chegava com uma bolsa, ele comprava uma bolsa. Eu fazia isso, ele fazia exatamente a mesma coisa. E nós morávamos numa rua, e essa rua não era um condomínio, mas é como se fosse um condomínio. Então era meio que fechado, então tinha um grupo ali de todo mundo que morava ali, as pessoas se comunicavam por ali, e ele implicava comigo no grupo o tempo todo. Ai, porque deixou o cachorro não sei o que, ai, porque deixou não sei o que, não sei o que lá, ai, porque deu um carro, não sei o que, falava do meu carro, da minha moto, do meu cachorro, da minha vida, até do horário que eu chegava. Ele falava, porque o barulho do meu carro incomodava ele quando eu chegava em casa, entende? Ele começou a implicar comigo e eu falando, gente, que homem mala. Ele era mais ou menos da minha idade, né? E ele parecia que não fazia nada da vida, não trabalhava, não fazia nada da vida, que ele tomava má conta da minha vida, que não sei o quê. E era um negócio que eu de verdade não conseguia nem entender. Eu ia pros lugares, passava um tempo, o cara tava lá. Ele ficava visualizando as minhas coisas na minha rede vizinha, mas não me seguia. Eu entrei na academia, ele entrou também. E era um homem bonito, sabe? Assim, né? Sendo macho, com todo respeito, era um homem bonito, era um homem pintoso. Até que começou a acontecer, né? A coisa começou a ficar mais esquisita do que já tava. E sempre quando eu jogava na cara dele, ele falava, você tem inveja de mim, você tá querendo ser eu, porque não é possível, que não sei o que. Ele falava, tá achando que você é quem? E ficava ali tentando me rebaixar, mas sempre fazia a mesma coisa que eu, comprava a mesma coisa que eu, reclamava de mim o tempo todo. Era puro suco da implicância. Só que aí eu comecei a me relacionar com pessoas, né? Porque até então eu tinha morado na casa, foi tipo assim, tinha me mudado, né? Mudança, aquela coisa toda. Eu tava meio assim pra mulher. Comecei a conversar ali com os meus contatinhos e comecei a chamar meus contatinhos pra minha casa, né? Ia pra um datezinho, depois levava pra minha casa, não sei o quê. Beleza, os contatinhos que eu já tava acostumada. Levava o contatinho pra minha casa, passava uns dias, o contatinho sumia. Sumia. Aparecia na rua com ele. Foi isso com a primeira, com a segunda, com a terceira. Ele tava pegando as mulheres que eu pegava. Como? Eu não sei. Como ele descobria quem eram elas, onde elas moravam, o que elas faziam, eu não sei. Eu sei que ele fazia. E eu falando, gente, eu mandava uma mensagem pra mulher, tipo assim, pô, como assim você tá saindo com meu vizinho? Ela já tinha bloqueado há muito tempo. O cara tava pegando todas as mulheres que eu pegava. O que ele
ele tava fazendo? Oferecendo o quê? Dinheiro? Porque mais bonito que eu ele não era. Melhor que eu ele não era. Então ele só podia estar oferecendo dinheiro, que era a coisa que eu não tinha muito, né? Que eu trabalhava direitinho, mas não era rico. Ele devia estar oferecendo dinheiro. Beleza. Até que eu comecei a conversar com uma menina. Comecei a gostar dessa menina. Passou algum tempo, ele não foi atrás dessa menina. Eu não levei ela lá em casa. Eu comecei a namorar com essa menina. E aí, né, a gente começou a namorar. A gente só ia pra restaurante. Eu ia na casa dela. Ó, pra você ver, eu comecei a ficar ocioso de levar as pessoas na minha casa, com medo do meu vizinho roubar de mim, né? E sempre tava confusão. E ele falava que eu tava com inveja, que ele tinha conhecido a pessoa na rua. Todas, as 3 que eu tinha ficado e tinha levado na minha casa. Quando eu comecei a namorar com a menina, obviamente ela quis ir na minha casa. Eu levei ela na minha casa. Gente, no dia seguinte, ele começou a seguir ela nas redes vizinhas. Como? Eu não sei. Começou a seguir ela, começou a curtir tudo dela, que não sei o que. Ela terminou comigo. Ela terminou comigo e foi ficar com ele. Eu falei, gente, eu tô doido pra saber o que esse cara oferece. Porque não é possível. Deu maior confusão, fiquei revoltado, fui pra cima dele, a gente caiu na porta. Aí a gente teve ali uma coisa, ele me processou, tá na justiça, porque eu dei nele, né, virou aquela confusão. E aí eu falei, não vou falar mais com ele, vou fingir que ele não existe, e é isso. E foi isso que eu fiz e funcionou durante 3 meses. E nesses 3 meses eu acabei me descobrindo bi, né? Descobri bi e falei, vou arrumar um homem pra mim, né? Quem sabe pelo menos um homem, ele não pega meu homem. Menina, ele não pegou meu homem. Pois eu comecei a ficar com um rapaz, levei o rapaz na minha casa, achando que, né, era um homem, ele gostava de mulher. No dia seguinte ele começou a seguir o meu homem, tentou ficar com o meu homem, mandando mensagem pro meu homem. O meu homem aceitou, ficou com ele. Aí eu fiz questão, porque esse meu homem era meu amigo, fiz questão de perguntar por que ele tinha feito isso, que ele não me bloqueou, e o que ele tinha oferecido. E aí ele falou, ele oferecia realmente dinheiro, muito dinheiro. Ele falou, amigo, ele oferece muito dinheiro. Que aí eu já tinha, né, não tava mais ficando com esse meu amigo, ele já tinha deixado de ser meu amigo, meu ficante, era meu amigo, por isso que ele não me bloqueou. E falou, ele oferece muito dinheiro, manda mensagem, fica convidando a gente pra lugar caro, paga o lugar caro, que não sei o que, ele tem muito dinheiro. Olha pra vocês verem, gente, ali eu entendi que aquele homem não ia me deixar em paz, que dificilmente as pessoas que eu me envolvesse iriam, né, resistir ao tanto de dinheiro que ele tava oferecendo, porque realmente era muito dinheiro. Eu tava quase não aceitava. Falei, vem cá, você não tá me querendo não? Pois bem, me mudei, liguei pro meu amigo, falei, agora eu entendi porque você se mudou. Parece que esse vizinho fazia a mesma coisa que esse meu amigo, roubou a namorada do meu amigo também, que ele deve ter a varinha de roca do tamanho do mundo, porque não é possível, além de ter muito dinheiro. Falei, ó, eu tô indo embora, entreguei a casa e me mudei. Foi a única forma que eu consegui me livrar desse cara. Esse cara é doente. Então, pra mim, ou ele me queria, ou ele queria ser eu, né? Queria tudo que era meu. E eu achei aquilo ali um encosto, uma energia muito, muito pesada, e preferi me mudar. E meu amigo disse que fez a mesma coisa, mas que achou que era com ele, tipo, que a implicância era com ele. Não sabia que ele ia fazer isso com todo mundo. E eu fui embora, gente. E aí eu fiz amizade com outros vizinhos, e os outros vizinhos me contaram que é a mesma coisa. Toda vez que alguém se muda pra aquela casa, ele faz a mesma coisa. É especificamente com a casa. Olha que loucura.